Estamos dando continuidade às nossas aulas em caráter evolutivo do assunto de modo sequencial e estamos encerrando nessa aula o ciclo dos assuntos relacionados ao estudo de viabilidade prévio, com a abordagem necessariamente da análise técnica com relação ao estudo de viabilidade, que talvez seja o coração dessa parte do estágio embrionário que é de negócio que nós estamos vendo aqui abaixo. Necessariamente, nessa parte relacionada à análise técnica, é bom lembrar que todo o tempo que a gente deve gastar no início deve estar relacionado à agenda que estejam referentes à confirmação do negócio. E no estudo que nós fazemos de viabilidade técnica, é justamente aquilo que se espera que se faça antes de confirmar a aquisição de um terreno ou tomada de decisão em parceria com um desenvolvedor, com um sócio, com um investidor. No que tange ao aspecto técnico da viabilidade prévia, inicialmente refere-se à verificação relacionada aos aspectos físicos do terreno e do estudo de aproveitamento máximo aceitável de uso do solo, em razão das oportunidades que se tem. Por exemplo, você pode olhar o terreno e verifica que ali tem um platô magnífico com a vista que dá para cobrar um metro quadrado mais caro, ou verifica que a formatação e o relevo do terreno prejudica a sua implantação de acordo com a concepção que você tem, tornando soluções muito caras para você levar adiante, mesmo tendo previamente uma percepção inicial positiva. Mas quando você partiu para análise técnica, alguma formatação do relevo condena necessariamente a viabilidade. Isso é importante porque essas questões iniciais, eles buscam justamente trabalhar a partida do master plan, ou seja, as funcionalidades, o formato, o desenho da implantação inicial. Nesse aspecto, em referência às características físicas do terreno, a princípio, são apontadas diretamente para a topografia do terreno, porque a sua condição natural e da superfície pode evidenciar situações nas quais, em razão da realidade encontrada no terreno, as soluções para a construção podem significar elevação demasiadamente de custo, sobretudo de terraplanagem. Porque uma coisa é uma restrição ambiental devido à característica de vegetação do terreno. Outra coisa é na área livre da restrição ambiental ter uma restrição de caráter de relevo. Então, de repente, o terreno é muito acidentado em boa parte, e a solução de drenagem de esgoto e de terraplanagem, às vezes, fica muito caras e elevadas, de modo que impacta na viabilidade econômica, inclusive. Sobre essa questão, por exemplo, nós tivemos algumas experiências, mas o que normalmente nós vemos são empreendedores que visitam um terreno, pede a poligonal do terreno em CAD, passa para um cadista, inclusive, e pede para fazer uma implantação de um empreendimento, sem considerar nenhum aspecto relacionado a um estudo da topografia do terreno. Isso, sobretudo, em empreendimentos que ocupam a superfície maior, é mais importante ainda, como condomínio de lotes. Necessariamente, nessas viés que nós vemos por aí, nós já vimos que a implantação feita necessariamente na situação que eu falei do cadista, deu, por exemplo, que o empreendimento era super viável. Mas quando se partiu para conformar depois e fazer o estudo das vias de pavimentação, de soluções de esgoto, de infraestrutura, percebeu-se que os custos eram demasiadamente elevados de solução de terraplanagem, de corte, de contenções, que alguns
lotes, que nesse caso foi condomínio de lotes, ficava em situações impraticáveis, portanto invendáveis. Ou seja, as questões de aclives e declives de características do terreno inviabilizou necessariamente o negócio. Cortes, aterros, quando foi se estudar, arrimos, contenções, essas execuções, essa realidade, por exemplo, trouxeram uma solução muito mais restritiva e custosa para a solução de drenagem, para a solução de esgoto, para outras instalações. Então, no conjunto, além das características físicas da vegetação, é indicado se estudar a topografia do terreno de acordo com a concepção do empreendimento que você quer instalar, implantar naquele terreno. Isso aí é importantíssimo. Dentro dessa linha, por exemplo, a localidade do terreno também importa, porque tem que se estudar as soluções viáveis junto às concessionárias. Se existe viabilidade de fornecimento de água, em que condições o empreendimento, não sendo viável, pode oferecer solução, se tem que cavar poços no próprio empreendimento, se existe vazão suficiente, se a água é de qualidade, fazer o processo de outorga. Por exemplo, nós estamos agora no empreendimento fazendo um estudo que na parte final agora a viabilidade que a concessionária passou é que o empreendimento deve construir, por sua própria responsabilidade e expensas, uma rede de água de quase 5 quilômetros e ainda executar o poço de captação lá no final. Então, isso, de certa forma, ficou dispendioso, embora o terreno, aparentemente, fosse uma boa solução. Então, questões de infraestrutura, de fornecimento de energia, de água e de esgoto devem ser consideradas dentro das características físicas do terreno e de sua localidade. Os aspectos também de sondagem com relação ao terreno são um dos pontos mais importantes. Em certa ocasião, nós tivemos uma experiência para fazer um projeto grande de Minha Casa Minha Vida, o terreno era muito bom, nós estávamos quase indo para assinar o negócio, quando pedimos um estudo de sondagem. E no estudo de sondagem foi apontado que depois de 3 ou 4 metros, ali nada mais se tratava do que um terreno de lixo, de profundidade, às vezes de 3, de 5 metros de espessura. Ou seja, em outras palavras, ali era um antigo lixão que foi aterrado e inviabilizava as questões de fundação para a tipologia de construção que se pretendia fazer. Então, o estudo de sondagem, que faz parte do estudo de viabilidade técnica prévia, fez com que negássemos a continuidade do negócio. Então, todos esses aspectos devem ser levados em consideração, sobretudo no estudo de fundação. Um outro ponto importante é a questão da poligonal do terreno, em condições de acesso e localização do empreendimento. Recentemente, agora eu entrei na gestão de um empreendimento, ele já estava em construção, no qual a velocidade de vendas dele está muito prejudicada. Trata-se de um empreendimento de alto padrão, mas que o acesso a ele era péssimo. Passa por situações muito perigosas, sem iluminação, e pior de tudo, o empreendedor pavimentou de forma asfáltica um trecho de 5 quilômetros. Então, ele já meteu o pé na jaca, como diz a história, e agora tem que rodar a bicicleta. Agora, se ele tivesse noção, às vezes, de fazer um estudo completo e considerar essas situações, talvez ele não tivesse adquirido aquele terreno para executar o empreendimento, tivesse escolhido uma outra opção. Então, essas questões todas da abordagem, da viabilidade técnica, das características físicas do terreno, de soluções de infraestrutura, devem ser, sim, levados em consideração. Então, esse é o nosso mapa mental, no qual nós vimos
o estudo completo de viabilidade que se deve ter, uma viabilidade prévia na fase de negócio, antes de confirmar a continuidade, antes de firmar necessariamente o negócio. E essa viabilidade, ela tem um aspecto legal, no qual é examinada a validade dos requisitos jurídicos e das documentações, da elegibilidade das partes. Nós vimos também a questão ambiental, que deve ser feito um estudo de viabilidade ambiental para apontar o potencial construtivo do terreno e suas restrições. Vimos também as questões relacionadas à viabilidade financeira prévia, se o empreendimento será viável economicamente ou não, ou em que condições. E, por fim, agora vimos as questões da viabilidade técnica. Então, repare que a questão, embora não seja simples, mas ela é possível realizar. É prudente que você coloque no seu plano de viabilidade inicial, na sua fase inicial de negócio, da consolidação do negócio, fazer uma viabilidade, pelo menos nesses 4 aspectos aí: legal, financeiro, ambiental e técnico, para seguir adiante. Então, esses são os aspectos, eu diria que a viabilidade é o coração do processo de consolidação do negócio, que é importante, como experiência, trazer em forma de conhecimento, em forma de habilidade, em forma de visão, para que o apoio à tomada de decisão seja feito de forma fundamentada. Então, esses são os pontos que nós procuramos nos deter nessas últimas aulas. Nas aulas seguintes, nós vamos ver a questão de pesquisa de mercado e definição de produto, para encerrarmos o ciclo voltado à etapa do negócio. Espero que você tenha gostado, que tenha contribuído bastante, e lembre-se, passo a passo, vez a vez, dia a dia, aula a aula, vamos avançando em nossa metodologia. Até a próxima aula.